Olá, vamos a mais um relato do canal Histórias e Fatos que a Vida Conta. O relato de agora é sobre expressões. Tantas expressões que tem por aí que a gente não sabe a origem, não sabe por que elas existem, né? Vamos falar de uma muito simples, muito comum. Está meio sumida porque hoje as pessoas também não têm muita ligação com a religião. Tem, mas é mais reservado, né? É mais assim, é mais light. Antes era ali no fervor, né? E muitas coisas surgiram dentro da igreja, principalmente da religião católica, que era a que existia no Brasil em massa, né? Uma coisa interessante que originou aí, né, nos pátios do catolicismo foi a expressão santinha ou santinho do pauco. História interessante essa daí. As pessoas sabem. Teve um canal de TV que já passou uma novela que tinha um toureiro e que o outro havia falecido num garimpo e tinha dado um santinho de presente para ele entregar para aquela esposa dele de qualquer jeito, não podia deixar de entregar. No final o rapaz foi ver, bater lá, estava precisando de dinheiro e tinha ali um diamante. Então é mais ou menos assim. As imagens de santo da Igreja Católica eram feitas de madeira, madeira talhada, e eles abriam um oco ali. Logo, a mente humana é muito fértil para driblar as coisas. E também não vou tirar a razão, né? Porque pagava um imposto caro para o governo de Portugal na época. E os tiradores de ouro, os garimpeiros, mineradores, são o dono dessa expressão. Criaram ela, né? Colocaram ela na prática. Para contrabandear, escapar dos impostos, que os postos para receber os impostos ficavam nas estradas, nas trilhas, né? Com os fiscais, com os soldados do governo português, né? Da coroa. E eles tinham que passar ali para poder pagar aqueles impostos, calcular o ouro. Não sei como funcionava esse pagamento. Diziam que ficava com 1/5 do ouro, né? Que estava ali. 1/5 era do governo, do rei, então as pessoas ficavam com muito pouco. Aí eles começaram a pôr essas pedrinhas, pepitinhas de ouro, diamante, dentro das imagens de santo. Dizem, gente, as más línguas dizem que Tiradentes nem sempre foi mártir da independência. Dizem que seu primeiro trabalho era fiscal da coroa. Justamente isso, fiscalizava ouro, cobrava imposto para o governo. Ouro, diamante, tudo fosse precioso. Mas era o ouro e diamante naquela época, né? E dizem que foi ele que descobriu isso daí. Isso daí eu vi num artigo, numa pesquisa que eu fiz. Também não sei se é verdade, né? Não sei nem se Tiradentes realmente existiu mesmo, né? Mas acredito que sim. E ele era do governo e virou contra o governo. Foi o primeiro fiscal que disse que conseguiu descobrir isso. Aqui no interior de São Paulo, Sete Barras, havia um padre, chamava Padre Maurício, e ele tinha um trato aí com os tiradores de ouro na época, e, e tiravam ouro. E dizem que ele levava dentro das imagens. Daí os soldados paravam, não havia informação que tem hoje, os fiscais, eles diziam que aquilo, eles iam para uma outra igreja levar aquelas imagens, a imagem era sagrada, e ninguém queria violar, até que um dia um dos escravos e dos índios que conduziam aqueles burros, aqueles cavalos dele, se perdeu, se assustou com os soldados de medo, e aquele burro saiu correndo, cavalo, sei lá o que, naquela carroça, e aquela imagem caiu pro chão, e não sei se quebrou, só sei que tudo que estava dentro, segundo relatos históricos,
se espalhou pelo chão da trilha, que falava estrada, né? Também lá uma carroça e alguns cavalos. E deu rolo, deu ruim para ele. Parece que foi preso, mas depois saiu, era um padre, né? Pessoa importante na época. E ele seguiu com essa exploração de ouro. Me parece que ele morreu numa época caminho do rio, lá em Sete Barras, mata dentro, naquela época bem antiga. Aí ele achou bastante ouro junto com mais outra pessoa, guardou na beirada do rio, depois perdeu aquele ouro todo, ele e esse outro, depois os dois acabaram morrendo. Eu sei que um deles disse que encontraram o esqueleto com algumas pepitas de ouro na mão travada, para ver como é a ganância do ser humano, né? Quer mais, quer mais, quer mais pro futuro, e não tem futuro, né? Porque a vida é curta. E é assim que a gente vai se perdendo na loucura aí de querer garantir muita coisa pro futuro. E aí nasceu essa expressão, santinho do pau oco, né? Esse foi um caso. Dizem que Tiradentes foi o primeiro a flagrar isso dentro das imagens. E tem gente que acredita, né, que essas imagens aí, que tem por essas fazendas, por essas casas antigas, quando vocês acharem, até examina, bate assim, de repente tem alguma coisa do passado ali dentro, né? E também o povão não aguentava pagar tanto imposto, né? Tinha que criar uma saída, e a saída foi essa. Porque havia muito mais respeito pelos artigos religiosos católicos, imagens, esculturas, do que até hoje, né? Isso havia. As pessoas tinham um grande respeito pela religião. E uns usavam isso para driblar o governo da época. Daí, essa expressão, Santinho do Pau Oco, começou no século XIX em Minas Gerais. Mas todos os estados que tiveram ouro, diamante, naquela época, viveram isso daí, né? As pessoas guardar na imagem, na escultura e levar ali. Levava para outro comprador e pronto. E uma historinha pequena, mas interessante, né? Santinho do Pau. Espero que você que assistiu o vídeo até o fim tenha tido paciência para assistir até o fim. Curta, dê o joinha, me siga no canal. O canal precisa de seguidores, precisa de curtida e de pessoas assistindo para que mais histórias possam chegar a vocês, para que o YouTube possa mandar elas cada vez mais longe e que Deus nos abençoe. E muito obrigado.